Deus diz: filho, abra isto antes de amanhã, antes que o luto invada a tua casa. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. E você talvez esteja exatamente aí, carregando um peso invisível, um fardo na alma que ninguém mais enxerga. Mas saiba, não é por acaso que você encontrou esta mensagem hoje. Talvez seja a última chance antes que algo irrecuperável aconteça. Sabe aquela sensação de que algo está prestes a desabar? Não ignore. Deus está batendo a porta do seu coração agora mesmo. E essa não é uma advertência comum. Ele quer falar com você antes que o tempo expire. O que está em jogo não é pequeno. Pode ser sua família, pode ser sua própria paz. Neste vídeo, você vai entender por que Deus quer te alertar antes do amanhecer e como um simples passo de fé pode mudar o curso da sua história. Nada acontece sem um propósito. Sua presença aqui é a resposta a muitas orações. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem urgente com alguém que precisa ouvir isso. Talvez você seja o canal de milagre na vida dessa pessoa. Antes que a noite termine, o céu quer falar contigo. Agora, escreva esta frase nos comentários como um compromisso pessoal, como um grito de fé. Quem escreve, abre espaço para o milagre. Vamos juntos? O chamado pessoal de Deus ao filho e à filha. Muitas vezes, Deus não fala com trovões. O chamado dele pode ser um sussurro suave no meio do seu cansaço. Talvez enquanto você pensa em desistir, ele esteja dizendo: filho, filha, estou aqui. Ouça, esse chamado não é genérico, é pessoal, é um convite único, desenhado sob medida para você. Deus conhece seu nome, suas lutas, suas orações silenciosas, e Ele deseja ser ouvido, não apenas adorado de longe. Não ignore os pequenos sinais. Uma mensagem como esta pode ser o alerta que você pediu em oração. Você sente aquele aperto no peito? Não é coincidência. É o Espírito Santo tocando sua consciência. Pare um instante, respire, reconheça. Existe um Deus que te chama pelo nome, te conhece e te ama com um amor que não falha. Esse chamado não é uma cobrança, mas uma chance de transformação. Lembre-se, as oportunidades de ouvir podem não se repetir. Não postergue. Deus está batendo a sua porta agora. E você vai atender ou continuar ignorando a chance de um novo começo? Deus conhece o cansaço e as dores da alma. Sabe aquele momento em que ninguém entende o peso que você carrega? Deus entende. Ele conhece cada lágrima que você enxugou sozinho, cada pensamento que preferiu guardar no silêncio para não preocupar ninguém. Esse cansaço que mora dentro da sua alma não passou despercebido ao olhar do Pai. Ele sabe que não é apenas o corpo que está cansado, mas o seu espírito, e é justamente aí que Ele quer agir. Talvez você tenha pedido ajuda e ninguém respondeu, mas Deus ouviu cada oração não dita, cada pedido que ficou só entre você e o travesseiro. E mesmo quando você não sentiu, a misericórdia dele te sustentou. Seu amor é discreto, mas constante. Seu cuidado é silencioso, mas real. Ele entende o medo do amanhã e a dor que te impede de sonhar. Hoje Deus quer te lembrar que você não precisa carregar tudo sozinho. O fardo pode ser dividido, o alívio pode chegar, a cura pode começar. Permita-se ser amparado. Não é fraqueza, é fé. Promessa de liberdade e alívio das aflições. Deus não te chamou para viver aprisionado aos seus medos, às dívidas ou às lembranças do passado. Ele é o Deus da liberdade. E onde está o Espírito Santo, aí há libertação. Talvez você esteja amarrado por situações que parecem não ter saída, mas hoje o céu declara: existe uma promessa sobre a sua vida. E ela não é de sofrimento eterno, mas de vitória. Cada aflição, cada lágrima, cada preocupação financeira ou familiar, nada disso é invisível aos olhos de Deus, mas Ele não quer apenas ver, Ele quer agir.
libertar você do peso que te impede de caminhar. E essa promessa não é teórica, ela é prática, real. A partir do momento em que você entrega suas dores, começa o processo de cura e transformação. Imagine sua vida livre do que hoje te aprisiona. Imagine o alívio tomando conta da sua mente, da sua casa, do seu coração. Isso não é ilusão, é fé ativa. É acreditar que o impossível aos olhos humanos é um simples detalhe nas mãos de Deus. Abrace essa promessa. Ela é sua. Transformação da vida, finanças, saúde e família. Deus não quer apenas tocar uma área da sua vida. O plano dele é completo. Transformar suas finanças, restaurar sua saúde, curar suas relações familiares e renovar seu interior. Talvez você esteja preso à ideia de que milagres só acontecem em coisas espirituais. Mas a verdade é que o amor de Deus alcança também o lado material. Prosperidade não é pecado, é promessa. Aquele salário que não cobre o mês inteiro, aquela enfermidade que a medicina já cansou de tratar, aquele parente distante ou aquele lar desfeito, Deus pode e quer agir aí. Mas para isso, é preciso permitir. Fé não é esperar parado, é se mover acreditando que a resposta virá. E o primeiro passo é abrir o coração, reconhecer a necessidade e convidar o Espírito Santo a entrar. Transformação exige decisão. Hoje, a escolha está diante de você. Continue tentando pelas suas forças ou entregue a chave da sua vida àquele que sabe exatamente onde estão as portas certas para abrir. Sua história não precisa terminar do jeito que começou. Propósito maior: ajudar os necessitados e levar a palavra. Existe algo que Deus deseja te revelar. Sua vida tem um propósito maior do que suas próprias conquistas. Quando você é abençoado, não é só por você, é para que você seja bênção na vida de outros. A prosperidade verdadeira não é medida apenas pelo que você acumula, mas pelo quanto você compartilha. O milagre que você espera pode se acelerar quando você entende que foi chamado para ser canal e não reservatório. Ajudar os necessitados não é um fardo, é um privilégio. Mesmo nas pequenas atitudes, você pode ser resposta de oração na vida de alguém. Uma palavra de fé, um alimento doado, um abraço sincero. O Espírito Santo te capacita a ser luz onde há escuridão. E mais, ao levar a palavra de Deus, você está literalmente semeando transformação em terrenos secos. Lembre-se, quando suas mãos se abrem para ajudar, o céu se abre para te prosperar. O chamado não é opcional, é um convite divino. E aceitar esse chamado muda tudo. Perdão total e libertação do passado. Sabe aquele erro que te persegue? Aquelas escolhas que você prefere esconder? Deus conhece cada uma delas. E mesmo assim, Ele escolheu te amar. O perdão dele não é parcial, é total. Não importa o tamanho do seu passado, a misericórdia de Deus é maior. E hoje, Ele quer libertar sua alma desse peso invisível que te impede de avançar. O que foi feito, ficou para trás. Na presença dele, seu ontem não define mais seu amanhã. Talvez você tenha dificuldade em se perdoar, mas entenda, quando Deus libera o perdão, Ele também libera a libertação. Ele não apenas esquece o erro, Ele te restaura, liberta seu coração da culpa, liberta sua mente das lembranças que te travam. O Espírito Santo está disposto a fazer uma limpeza completa na sua alma, se você permitir. Diga a si mesmo: eu não sou o meu passado. Declare essa verdade, porque nas mãos de Deus, você não será lembrado pelo seu erro, mas celebrado pela sua transformação. Autoridade espiritual e poder para realizar milagres. Você sabia que Deus te chama para ser mais do que um sobrevivente? Ele deseja te capacitar com autoridade espiritual. Isso significa que pela fé você pode declarar cura, paz e transformação sobre sua própria vida e sobre os outros. O Espírito Santo te concede poder para agir, não apenas esperar.
E não se trata de uma força mágica. É o poder do céu fluindo através da sua fé. Os milagres não foram reservados só para grandes profetas. Eles são acessíveis para todo filho e filha que crê. Se você acredita em Deus, então tem a chave nas mãos. A oração sincera, unida à palavra, é como acender uma tocha em plena escuridão. Você carrega essa luz. Você pode abrir caminhos onde outros só veem bloqueios. Ouse orar com autoridade. Declare a vitória. A promessa foi feita para quem age com fé. Deus te escolheu para ser resposta, não apenas um espectador dos milagres. Assuma essa posição hoje. Importância da oração e leitura da palavra, Provérbios e Salmos. A oração não é um ritual vazio, é um diálogo real com Deus. E quando você ora, não está falando ao vento, está acessando diretamente o trono do Criador. Não importa se você sabe orar bonito, o que importa é orar com sinceridade. O Espírito Santo interpreta até o silêncio do seu coração. E sabe o que fortalece ainda mais sua vida espiritual? A leitura da palavra. Não só ler, mas absorver. Provérbios e Salmos são portas abertas para a sabedoria e o consolo divino. Em Provérbios, você aprende a viver com sabedoria prática, como lidar com finanças, família, amigos e decisões. Já os Salmos te ensinam a derramar a alma diante de Deus, mostrando que até o rei Davi tinha momentos de fraqueza e vitória. Leia um capítulo por dia. Ore os versículos. Deixe que eles se tornem suas próprias palavras diante do Pai. A oração é a ponte, a Bíblia é o mapa. E juntos, eles te conduzem direto à presença real de Deus, onde milagres acontecem. Confiança na presença constante de Deus. É fácil sentir que Deus está por perto quando tudo vai bem. Mas a verdadeira fé se revela no silêncio, na dor e na espera. Mesmo quando você não sente, Deus está ao seu lado. A presença dele não depende das suas emoções. Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Confiar nisso é como ancorar sua alma em um porto seguro em meio à tempestade. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Enquanto você luta com as dúvidas, o amor de Deus continua constante. Ele caminha contigo, mesmo nos desertos. O Espírito Santo habita em você, mesmo quando o cansaço tenta convencer o contrário. Respire fundo e diga: Deus está aqui. Repita essa verdade até que ela se torne um abrigo para o seu coração. Lembre-se, confiar é decidir acreditar que o invisível é mais real do que o visível. Sua vitória começa quando você descansa, sabendo que a presença de Deus não se baseia na sua força, mas na fidelidade dele. Cura das feridas emocionais e físicas. Deus não cura só o corpo, ele também restaura a alma. Talvez suas maiores feridas sejam invisíveis. Mágoas guardadas, traumas antigos, palavras que machucaram mais do que golpes. Mas saiba que o Espírito Santo é especialista em curar o que ninguém vê. E o processo começa quando você permite que ele toque onde mais dói. Deus não ignora suas lágrimas. Pelo contrário, ele as recolhe uma a uma. A mesma mão que cura enfermidades físicas pode tocar suas emoções e cicatrizar as dores do coração. Não existe ferida que o amor de Deus não consiga restaurar. Porém, cura exige entrega. Abra sua dor diante do Pai, sem medo, sem vergonha. Ele já conhece tudo. Não espere estar forte para buscar ajuda. É no seu ponto mais fraco que o milagre acontece. Diga a Deus onde dói. Fale como um filho conversando com o Pai. E creia, enquanto você fala, a cura já está em andamento. O sangue de Jesus ainda tem poder para curar, restaurar e transformar. Remoção de ansiedade, medos e dívidas. A ansiedade rouba a paz. Os medos paralisam. As dívidas pesam como correntes invisíveis. Mas Deus não deseja que você viva preso a essas prisões emocionais e materiais. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele não pediu, ele ordenou. Por quê? Porque sabia que a ansiedade enfraquece a fé.
Onde o medo governa, a esperança se esconde. Deus quer remover esses pesos da sua alma. Como? Primeiro, entregando a Ele suas preocupações em oração sincera. Fale com Deus sobre suas dívidas, suas contas atrasadas, o medo do futuro. Nenhuma dessas situações é pequena demais para o Pai. O Espírito Santo deseja libertar sua mente do ciclo destrutivo da preocupação. E lembre-se, Deus é um Pai provedor. Se Ele cuida das aves do céu, imagine de você. Comece hoje um exercício espiritual. Quando o medo bater, diga em voz alta: eu confio em Ti, Senhor. Substitua a preocupação pela oração. Troque o medo pela promessa. Aos poucos, você verá o fardo ficando mais leve e perceberá que o impossível não assusta quem caminha de mãos dadas com Deus. Restauração da fé, coragem e propósito de vida. Talvez a sua fé esteja desgastada, e tudo bem admitir isso. A boa notícia é que Deus não rejeita o coração cansado, Ele restaura. A fé não é algo que você precisa fabricar sozinho. Ela é um presente que o Espírito Santo reacende quando você se aproxima do Pai. E junto com a fé, Deus renova a sua coragem, aquela força interior que você achava perdida. Sabe aquele propósito de vida que parece ter se apagado? Deus quer reacendê-lo hoje. Você não está no mundo por acaso. Existe uma missão, um chamado específico esperando por você. E mesmo que você tenha se desviado ou parado no meio do caminho, Deus continua te chamando para voltar ao plano original. Permita que o amor de Deus te fortaleça. Leia a palavra. Ore mesmo sem vontade. A fé será restaurada. A coragem voltará. E o propósito, que parecia esquecido, será revelado passo a passo. Acredite, sua vida ainda será uma história de superação escrita pelas mãos do Criador. Promessa de abundância e prosperidade sobrenatural. Prosperidade não é pecado, é promessa. Mas a verdadeira prosperidade que Deus oferece vai além do saldo bancário. Ela toca o espírito, o corpo e a mente. Quando você busca primeiro o reino de Deus, o restante vem como consequência. É uma prosperidade sobrenatural, onde o pouco se multiplica, as portas se abrem e o impossível se torna rotina. Talvez você esteja acostumado a lutar sozinho por cada centavo, mas Deus quer te ensinar a depender dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Sua provisão não conhece crise. Com o Espírito Santo ao seu lado, o que parecia pouco pode alimentar multidões. A chave? Confiar e agir em fé. Semeie generosidade, plante gratidão, regue suas ações com oração. A abundância que Deus prepara não visa ostentação, mas liberdade. É ser próspero para poder ajudar, para viver em paz, para glorificar o nome do Pai. Abrace essa promessa. Ela é sua herança espiritual. Deus não quer te ver apenas sobrevivendo. Ele quer te ver transbordando. Conselho para priorizar o reino de Deus sobre bens materiais. Jesus foi claro: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Parece simples, mas nem sempre é fácil. Em um mundo onde status e posses ditam o valor das pessoas, priorizar o espiritual parece nadar contra a corrente, mas Deus te chama justamente para esse caminho inverso. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, o resto começa a se alinhar. Priorizar o reino não significa abandonar seus sonhos materiais. Significa entender que seu coração precisa estar mais ligado às promessas de Deus do que aos números da conta bancária. Ao buscar mais a presença do Espírito Santo do que aplausos humanos, você abre portas que nenhum dinheiro pode comprar. Paz, sabedoria, amor, direção. Quer um conselho? Antes de fechar negócios, sonhar projetos ou tomar decisões, pergunte: como isso glorifica a Deus? Se a resposta for clara, avance. Se for confusa, ore mais. Quem prioriza o reino nunca termina em escassez. Direção divina em cada decisão e projeto.
Quantas vezes você já tomou decisões baseadas apenas na lógica e depois percebeu que o caminho não era o certo? Deus quer te ensinar algo precioso. O sucesso verdadeiro nasce quando você busca a direção dele antes de agir. Não se trata apenas de rezar pedindo bênção depois que decidiu. É colocar o Espírito Santo como seu conselheiro no início, no meio e no fim de cada plano. Antes de abrir uma empresa, iniciar um relacionamento, mudar de emprego ou fazer qualquer projeto, leve a situação diante de Deus. Ore, mesmo que pareça pequeno. Peça sabedoria, como está escrito em Provérbios. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Simples, mas poderoso. Lembre-se, direção evita fracasso. A prosperidade que você busca pode estar a uma oração de distância. Não se apresse. Deus sabe o tempo e o modo certo. E confiar nessa direção fará você evitar muitos erros e encurtar o caminho até a vitória. Promessa de milagres, visíveis e experiência do amor sobrenatural. Deus não é apenas uma ideia distante. Ele é real, presente e poderoso. E a maior prova disso são os milagres que ele ainda realiza. Talvez você ache que milagres só acontecem para os outros, mas hoje Deus quer te lembrar que você também é alvo dessa promessa. O impossível não intimida o Criador do universo. O que falta, na verdade, é abrir espaço no coração para acreditar. Os milagres que Deus quer operar na sua vida não são apenas internos. Eles serão visíveis, palpáveis. Seu lar restaurado, sua saúde renovada, suas finanças transformadas. Tudo isso pode ser o cenário onde o amor sobrenatural se manifesta. Não se trata apenas de sentir um arrepio durante a oração, mas de viver experiências concretas com o sobrenatural de Deus. Quando você menos esperar, o céu pode surpreender. Por isso, mantenha a expectativa viva. Declare as promessas, ore com fé, espere o melhor, porque para Deus o seu milagre não é improvável, é questão de tempo. Poder da palavra de Deus para dissipar trevas e curar. Nunca subestime o poder da palavra de Deus. Ela não é apenas um livro antigo, é uma arma espiritual. Quando você lê, medita e declara as promessas contidas na Bíblia, algo começa a mudar. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. As trevas espirituais, aquelas que te cercam através da dúvida, medo e opressão, não resistem à luz que a palavra carrega. A própria Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso significa clareza no meio da confusão. Significa cura onde antes só havia dor. A palavra de Deus é como um bisturi divino. Ela corta o que precisa sair e cura o que precisa ser restaurado. Não apenas leia versículos, declare-os. Transforme cada promessa em oração pessoal. Lembre-se, quando você fala a palavra de Deus, você libera o poder do céu sobre sua casa, sua mente e sua história. O que está escuro será iluminado. O que está doente será curado, porque a palavra nunca volta vazia. Renovação da juventude espiritual e esperança. O corpo pode envelhecer, mas o espírito pode se renovar diariamente. Deus deseja te devolver aquela alegria simples que você talvez tenha perdido no meio das batalhas. O cansaço da alma não precisa ser permanente. Há uma promessa no Salmo 103 que diz que Ele renova a tua mocidade como a da águia. Isso significa que Deus é especialista em rejuvenescer sua esperança. Talvez você sinta que seus sonhos ficaram para trás, mas o Espírito Santo quer reacender em você aquela força interior que te fazia acreditar no impossível. Não se conforme com a apatia espiritual. Cada manhã pode ser um novo começo. Busque Deus como quem redescobre o primeiro amor. Relembre os dias em que a fé te fazia sorrir sem motivo. A juventude espiritual não depende da idade, depende da conexão diária com o Criador. Hoje, Deus te convida a renovar suas forças nele. Como uma águia, você voltará a voar mais alto. A esperança será seu combustível e sua fé o seu horizonte.
chamado para ser luz e exemplo aos outros. Você já percebeu que a sua vida fala, mesmo quando você está em silêncio? Deus te chamou para ser luz, não apenas dentro da igreja, mas no trabalho, na família, entre amigos. Ser luz é viver de maneira que as pessoas sintam o amor de Deus através das suas atitudes. Isso não exige perfeição, mas autenticidade. Cada gesto de compaixão, cada palavra de ânimo, cada escolha correta, tudo isso ilumina. O mundo precisa de referências, de exemplos reais, de fé vivida no cotidiano. E você, mesmo com suas falhas, pode ser essa referência. Como? Permitindo que o Espírito Santo te molde, pedindo orientação em oração, lendo a palavra para saber como agir. Lembre-se, quando você brilha, não é você que aparece, mas o Deus que habita em você. Seu testemunho é uma ponte. Através dele, muitos podem encontrar o caminho de volta para Deus. Aceite esse chamado. Seja luz. Não apague sua fé para agradar a escuridão. Verdadeira riqueza, amor, sabedoria, compaixão. O mundo ensina que riqueza é ter, acumular, ostentar. Mas Deus ensina o contrário. Verdadeira riqueza é saber amar, agir com sabedoria e estender compaixão. O amor que você oferece vale mais do que o dinheiro que você guarda. A sabedoria que você aplica evita perdas que o ouro jamais recuperaria. E a compaixão que você entrega reflete o próprio coração de Deus. Ser verdadeiramente rico é ter um coração cheio de Deus e uma vida aberta para servir. Não se iluda pensando que prosperidade espiritual é menor que a material. Na ótica do céu, o generoso é milionário. O sábio é investidor do eterno. O compassivo é um herdeiro da graça. E o mais bonito, Deus promete suprir suas necessidades quando você prioriza essas riquezas invisíveis. Procure hoje acumular tesouros onde a traça não corrói e o ladrão não alcança. Tesouros no coração. A conta espiritual cheia gera paz no peito e sorriso na alma. Essa é a riqueza que o mundo não entende, mas que transforma destinos. Combate contra a depressão, inferioridade e medos. Sentir-se pequeno, incapaz ou preso na tristeza profunda não é o plano de Deus para você. A depressão não é sinal de falta de fé. É uma luta da alma que o inimigo tenta usar para silenciar seu propósito. Mas Deus não te criou para viver na sombra da dor. Ele deseja te levantar. E hoje, Ele te chama a enfrentar essa escuridão, não sozinho, mas com a luz do Espírito Santo iluminando cada passo. A inferioridade que te prende nasceu de mentiras que você acreditou. Mas Deus declara outra verdade. Você é filho, você é amado, você é forte nele. A cura começa quando você rejeita as vozes do medo e decide ouvir a palavra. Repita em oração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Os medos existem, mas não precisam te governar. A tristeza é real, mas não precisa definir seu destino. Permita que o amor de Deus abrace seu coração. Ele é o socorro bem presente na angústia. E hoje o combate começa, mas a vitória já está declarada sobre a sua vida. Instrução: para não temer o sucesso ou as bênçãos. Muitas pessoas têm medo do sucesso. Parece estranho, mas é verdade. Existe um receio escondido de que, ao serem abençoadas, acabem se afastando de Deus. Mas a bênção não deve te assustar. Deve te aproximar do Pai. Prosperar, crescer, vencer. Tudo isso faz parte do plano divino para a sua vida. O problema nunca foi a bênção, mas o que fazemos com ela. Deus quer te ensinar a viver o sucesso sem medo. Ele te capacita a administrar o crescimento sem perder a essência. Não rejeite o que o céu está pronto para derramar só porque sente que não merece ou não vai saber lidar. O Espírito Santo está ao seu lado exatamente para isso, para te orientar, proteger e manter seu coração alinhado, mesmo quando a prosperidade chegar. Então, não fuja da vitória. Não sabote seus próprios milagres.
Aceite com humildade e gratidão. Deus não quer te abençoar para te perder. Ele quer te abençoar para se revelar ainda mais na sua vida. Lembrete do amor infinito de Deus e do cuidado diário todos os dias. Deus prova que te ama, mas na correria da vida acabamos esquecendo. Por isso hoje Ele quer te lembrar: o amor dele por você não depende do seu desempenho. Mesmo quando você falha, Deus permanece fiel. O amor dele é infinito, incondicional e incansável. Você pode ter decepcionado pessoas ou até a si mesmo, mas nunca decepcionou o coração do Pai. Cada detalhe da sua rotina está sob o cuidado dele. Acordar hoje foi presente. Respirar, oportunidade. As portas que você nem percebeu que foram fechadas, proteção. As bênçãos que chegaram, provisão. Mesmo no silêncio, Deus cuida. Mesmo sem você pedir, Ele já preparou o amanhã. Lembre-se, não existe pecado tão grande que possa cancelar o amor de Deus por você. E não existe necessidade tão pequena que Ele ignore. O Espírito Santo caminha ao seu lado a cada passo, pronto para guiar, sustentar e amar. Nunca duvide disso. Importância da obediência e foco no propósito divino. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, principalmente quando o caminho que Ele aponta parece diferente do que você esperava. Mas entenda, a obediência não é uma limitação, é uma proteção. Quando você segue as instruções divinas, evita quedas desnecessárias e se aproxima das promessas. O Espírito Santo não quer te controlar, quer te conduzir. Cada ordem de Deus carrega um propósito de amor. O problema é que muitas vezes deixamos o propósito divino de lado por distrações passageiras. Por isso, manter o foco espiritual é fundamental. Não se trata de fanatismo, mas de prioridade. O reino de Deus precisa estar no centro das suas decisões diárias. A obediência transforma você em um cooperador do céu aqui na terra. Reflita, onde você está colocando sua energia? Se o seu propósito foi entregue por Deus, nada mais merece ocupar esse espaço central na sua vida. O segredo da verdadeira paz é simples: ouvir a voz de Deus e obedecer. Promessa final: vitória, paz e prosperidade. Deus nunca prometeu a ausência de lutas, mas Ele prometeu vitória após cada batalha. E essa é uma promessa que você pode tomar como certeza. Não importa o tamanho do deserto que atravessa agora, há uma terra prometida esperando por você. A paz que seu coração busca não está em circunstâncias externas, mas no Deus que habita dentro de você. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que protege sua mente contra a ansiedade e o medo. E junto com a paz vem a prosperidade. Mas lembre-se, prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro. É saúde restaurada, relacionamentos curados, alegria renovada e portas abertas no tempo certo. É viver a plenitude que o céu preparou para você. Tudo isso está à disposição daquele que crê, obedece e segue. O amor de Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. A promessa final é clara: vitória, paz e prosperidade. Tudo isso como resultado da sua fé perseverante. O melhor ainda está por vir. Agora que você caminhou por cada uma dessas promessas, orientações e lembretes do amor de Deus, chegou a hora de refletir. O que você vai fazer com tudo isso? Deus não te trouxe até aqui por acaso. Cada palavra que você leu foi uma semente lançada no seu coração, mas cabe a você decidir: vai deixá-la morrer ou permitir que ela floresça? O Espírito Santo está ao seu lado neste exato momento, esperando apenas sua permissão para agir de maneira mais profunda na sua vida. Entregue suas lutas, suas dúvidas, seus sonhos. Ore, mesmo que com poucas palavras. Leia a palavra, mesmo sem entender tudo. Dê um passo, mesmo que pequeno. Porque a transformação começa no simples, a decisão de não desistir.
E agora reflita, o que Deus está te pedindo hoje? O que você precisa abrir mão para abraçar o novo? Permita que essas perguntas conduzam suas próximas escolhas. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem. Alguém próximo precisa dessa palavra e talvez você seja o instrumento que Deus usará.